Olá pessoal, na aula de hoje de matemática, nós vamos dar uma introdução ao estudo das probabilidades. Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai começar olhando um pouco a parte histórica da probabilidade. Bom, a probabilidade, pessoal, ela apareceu em meados do século XV, porém, ela tem suas raízes muito antes desse período, porque ela está relacionada a jogos e apostas. O primeiro matemático, a primeira pessoa que estudou aí as probabilidades foi o Cardano, que ele analisou a probabilidade de retirar ases de um baralho e de se obter 7 com 2 dados. Ele também foi o primeiro a estudar a probabilidade de um dado honesto e também escreveu o argumento teórico para calcular a probabilidade. O estudo que o Cardano fez, ele conseguiu publicar um livro chamado Liber de Ludo Aleae, que aí na tradução é o livro dos jogos de azar, que foi escrito em 1526, porém foi publicado somente um tempo após a morte do Cardano. Foi publicado em 1663. Por muito tempo, pessoal, o estudo aí dos cálculos de probabilidade, ele girou em torno do Galileu e também depois passou pela Itália e pela França com o Fermat e com o Pascal. Porém, pessoal, a probabilidade, o estudo dela, teve um impulso em 1657 com o Christian, quando ele escreveu o primeiro tratado formal das probabilidades. E daí para frente, né, foram criadas várias teorias e o estudo foi se aprofundando cada vez mais. Agora a gente vai ver um pouco os conceitos básicos que a gente vai ter da probabilidade. O primeiro conceito que nós veremos é o experimento aleatório. Bom, um experimento aleatório, pessoal, é quando a gente repete ele em condições iguais, ele vai poder nos fornecer resultados diferentes. Por exemplo, eu jogar um dado, cada hora que eu fizer um lançamento, ele vai me fornecer um resultado. A mesma coisa com uma moeda, com urnas, ou eu pegar uma fruta em uma sacola. Cada momento eu posso tirar uma fruta diferente, certo? Mas aí o que seria um experimento não aleatório? A gente chama também de experimento determinístico. Vou dar um exemplo do que não é um experimento aleatório. Por exemplo, se eu aquecer uma água a temperatura de 100 graus sob uma pressão normal, a gente sabe que ela entra em ebulição. Toda hora que eu aquecer a água sob pressão normal e chegar em 100 graus, eu já sei que vai acontecer a ebulição dela. Ou seja, ele não é um experimento aleatório. Ele é um experimento que já foi determinado, que a gente chama de determinístico. Ok? Nosso próximo conceito a ser estudado é o espaço amostral, que a gente vai representar pela letra U, pela letra S ou pela própria letra grega ômega. Então, vou dar um exemplo. Quando eu jogo um dado, o que é um espaço amostral? É o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento aleatório. Então, jogar um dado, a gente viu que é um experimento aleatório. Quais são os possíveis resultados jogando um dado aí de 6 faces? É que sai o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esses possíveis resultados aqui, ele é o meu espaço amostral. Por exemplo, o espaço amostral de uma moeda é a cara ou a coroa, que a gente está representando aqui por C e por K. Se eu tiver em uma urna e enumerado fichas de 1 a 30, o meu espaço amostral vai ser quem? Serão os meus números de 1 até o 30. Nós temos também outro conceito importante na probabilidade, que é os eventos. Bom, o que é o evento? O evento é algo que acontece dentro do meu espaço amostral, quando eu realizo um experimento. Por exemplo, aqui eu coloquei um dado aberto, para a gente ter um pouco mais de visão sobre os possíveis resultados. Então, eu posso criar um evento dentro dessa situação. Vou criar aqui para vocês. Bom, criei 2 eventos aqui. O primeiro, tirar um número par. Quais que são os possíveis resultados aqui deste evento de tirar um número par? É que saia o 2, o 4 ou o 6. Ok? Então eu criei um evento aqui dentro do meu espaço amostral aí, que era jogar um dado.
No nosso segundo evento que eu criei aqui, eu coloquei tirar o número primo. E aí, quais vão ser as possibilidades aqui deste evento? Que saia o número 2, ok? O 3 e o 5. Que são os números primos que eu tenho aí ao lançar um dado. Ainda sobre evento, eu gostaria de destacar para você dois tipos de eventos: os complementares e os mutuamente exclusivos. Bom, então a gente vai pensar assim. Vamos supor que dentro de um experimento eu vou criar dois eventos, o evento A e o evento B. Eles vão ser eventos complementares se a intersecção deles for vazia, porém, quando eu unir eles, eu tenho todo o meu espaço amostral aqui. Nossa, professor, me dá um exemplo. Vamos pensar o seguinte: se o evento A eu falo que é sair um número par e o B eu falo que é sair um número ímpar. Quem que vão ser as possibilidades aqui deste evento? De sair o número par é o 2, o 4 e o 6. E do ímpar é o 1, o 3 e o 5. Podemos observar que a intersecção aqui, se eu fizer a intersecção, não tem nenhum elemento, então ela é vazia. Porém, quando eu faço a união desses dois eventos, eu vou ter todo o meu espaço amostral. A gente está pensando em um dado, então, quando eu junto aqui os dois eventos, eu vou ter todo o meu espaço amostral. Quando acontece essa situação, nós dizemos que eles são complementares. Os mutuamente exclusivos, eles só têm uma condição, que é a intersecção ser vazia. Então, por exemplo, se eu crio um evento A de sair um número ímpar e um evento B de sair um número par e primo, o que a gente vai ter aqui? No evento A eu tenho as possibilidades 1, 3 e 5. E no evento B eu só vou ter o 2. A gente pode perceber que a intersecção continua sendo vazia, porém, a minha união não dá todo o meu espaço amostral. Agora nós veremos o cálculo da probabilidade. Bom, basicamente a probabilidade de um evento A acontecer é a divisão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou seja, acompanhando aqui os números de elementos de A sobre o número de elementos do meu espaço amostral, que a gente vai simplificar colocando probabilidade de A é igual a N de A sobre o meu N de S. Bom, mas vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Nós vamos fazer alguns exemplos agora. Então, nosso primeiro aí pedido é o seguinte: qual é o espaço amostral de dois dados? Então, como que a gente vai criar esse espaço amostral? Vamos colocar os números possíveis para o primeiro dado e para o segundo dado, ok? E aí, pessoal, a gente vai colocar a combinação de cada um. Então, esse primeiro, 1. Aqui eu vou ter o meu 1,2. Depois eu vou ter o meu 1,3. Depois eu vou ter o meu 1,4. E aí eu vou preencher todo o espaço aqui dentro, todo o meu espaço amostral. Pois bem, pessoal, dei uma pausa aí e eu construí para vocês todo o espaço amostral. Eu só fiz uma inversão, eu coloquei primeiro o valor da linha e depois da coluna, mas é indiferente aí. É que eu coloquei para a gente correlacionar aí com matriz. Então, beleza, criei meu espaço amostral. É importante a gente criar o espaço amostral para entender e resolver depois os próximos exercícios. E aí ele faz a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de obter soma 6 nos dois dados? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar lá daquela formulinha. Então, é o número de casos favoráveis, que no meu caso aqui é o número de A, pensando que A é quem? A é o meu evento aqui, que é a soma, obter soma 6, sobre o número de casos que são possíveis, que no meu caso aqui é o meu número do meu espaço amostral aqui, que eu posso colocar M ou ômega.
Então, ó, de cara eu já sei aqui, ó, aqui na parte de dentro, ó, que eu vou ter 36 possibilidades, ou seja, o meu espaço amostral aqui é o meu 36. E aí agora só me resta eu voltar aqui no meu espaço amostral e verificar quantas vezes eu obtive aí a soma 6. Observando aqui, pessoal, a minha soma 6, ela vai se dar aqui, ó. Quando eu fizer o 5 mais o 1, o 4 mais o 2, o 3 mais o 3, o 2 mais o 4 e o 1 mais o 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, aqui eu vou ter que a minha probabilidade é 5 sobre 36. Pessoal, é importante que vocês façam a simplificação sempre que possível. Nesse nosso caso aqui, a gente não precisou fazer a simplificação, certo? No nosso segundo exemplo, eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de obter um número primo somando os valores obtidos ao jogar dois dados? Então, pois bem, pessoal, o meu número aí do espaço amostral, que é os meus casos favoráveis aí, ele vai se manter aquele mesmo lá, que é o 36, porque eu estou no mesmo espaço amostral, que é o de jogar dois dados. E aqui eu vou querer o número do evento A, ou o número de casos favoráveis. Quais vão ser os casos favoráveis nesta situação? É de obter aí um número primo na soma. O que eu vou ter que fazer? Eu vou retornar lá no meu espaço amostral e vou circular, vou contar em quais casos que eu obtive um número primo como soma. Voltando aqui, pessoal, a gente somar. Então, ó, 1 mais 1 deu 2. 2 é um número primo. 2 mais 1 é 3. 3 também é número primo. E a gente pode observar que nesse quadro as diagonais aqui são sempre iguais. Então, por exemplo, 3 mais 1 é 4. 4 não é número primo. Então, essa diagonal inteira aqui, ó, já está fora aí, eu não preciso somar. 4 mais 1 é 5, ou seja, 5 é número primo. Então, essa diagonal inteira são casos favoráveis para que aconteça o que eu quero lá, que é a soma dos dois dados dar um número primo. 5 mais 1 é 6. 6 não é número primo. 6 mais 1 é 7, ou seja, a diagonal toda que está dando 7 vai entrar nos meus casos favoráveis. Depois eu vou ter 6 mais 2, que é 8. 8 não é primo. 6 mais 3, que é 9. 9 também não é primo. 6 mais 4 é 10. 10 também não é primo. 5 mais 6, 11. Opa, 11 é primo. Então, o meu 11 aqui também entra. E aí, depois 6 mais 6, que é 12, ok? E agora a gente vai contar aqui quantos são os meus casos favoráveis aí para a soma dar número primos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu vou retomar lá no meu exercício e vou colocar 15, ok? Então aqui em cima vai ficar o 15. O que basta eu fazer agora? Agora basta eu simplificar. Então eu vou dividir por 3 em cima, vou dividir por 3 embaixo, vai ficar 5 sobre 12. Então a probabilidade de obter um número primo somando os valores de dois dados é 5/12, ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje terminou por aqui. Obrigado e bons estudos aí para vocês.